No ar mais um podcast semanal Conversa Séria com o empresário João Rafael, na sua edição, mais uma vez, em plena segunda-feira, através das emissoras Rádios Rural e Cultura de Guarabira e também através do nosso portal NEU Notícias e também pelo canal no YouTube Conversa Séria. Através desses meios você pode nos acompanhar semanalmente. Hoje, ao meu lado, o jornalista Digenilson Silva, dividindo a bancada e conversando nessa conversa séria com o empresário João Rafael. Hoje iremos mais uma vez tratar assuntos muito relevantes, em especial sobre como economizar e também sobre a trajetória do empresário João Rafael. Bom dia, Digenilson, e bom dia também ao empresário João Rafael. Bom dia, Dani, bom dia, Tiago, do empresário João Rafael. Estamos aqui mais uma vez nessa conversa séria, nesse podcast, para trazer assuntos importantes para todos vocês. Bom dia, empresário. Bom dia, Digenilson, bom dia, Dani. Bom dia, Tiago, todos os nossos internautas e também todos os nossos ouvintes que costumeiramente estão ligados nas rádios Cultura e Rural de Guarabira, todas FM, e dizer que é com satisfação que aqui nós estamos para levar ao ar mais algumas informações que interessam à sociedade. Então, estou aqui muito satisfeito porque tem muitos amigos que eu tenho encontrado que costumeiramente estão ligados, ouvindo e participando também através de comunicado no WhatsApp daquilo e também no Instagram, né? Porque os nossos podcasts levam algumas informações que interessam, sobretudo os internautas e a sociedade como um todo. E por falar em amizade, em reencontrar amigos, o empresário João Rafael, tenho certeza que dentro da sua trajetória teve vários amigos e que no último final de semana esteve reencontrando um desses amigos lá na localidade de Pitanga da Estrada. Conte pra gente como é que foi reencontrar um amigo aí que fez parte da sua vida. Na verdade, Dani, eu tenho muitos amigos que desde a época em que eu trabalhava no campo e que eu vendia cocada e que eu estudava, em escola pública, né, lá no município de Caiçara, quando encontro, é uma satisfação e uma alegria muito grande para ambas as partes, né? Então, eu estive no último sábado, a convite do meu amigo Sejão, que é conhecido lá no distrito de Pitanga da Estrada como Dr. Sérgio. Entendeu? Então, eu mando um abraço para a sua esposa, a senhora Anália, que nos tratou muito bem, toda a equipe das rádios que foram exatamente a essa visita, honrosa visita. E lá ele pôde testemunhar exatamente que no ano de 1962, 1963, nós trabalhávamos no campo juntos, inclusive desfibrando o agave, o sisal, né? Produzindo o sisal. Então, rever essas histórias é uma coisa importante, porque traz à memória exatamente como foi o início da nossa trajetória. Eu digo a você que as universidades são muito importantes e todo jovem deve estudar e concursar uma universidade, mas eu acho que uma das universidades que mais ensina o ser humano é trabalhar no campo, Digenilson. Trabalhar no campo, quem passa pelo campo sabe das dificuldades e se torna até uma pessoa mais sensível, porque não é fácil trabalhar no campo. É um trabalho pesado, mas muito honroso. E o homem do campo é, sobretudo, um herói, né? Eu considero assim. Então, Dani, é uma satisfação a gente fazer isso. A minha trajetória foi exatamente em cima desse aprendizado que eu sempre na minha vida procurei aprender um com os outros. Não é fácil você sair da sua terra, morar numa cidade distante, desconhecida, onde você não tinha nenhum conhecido, como foi o meu caso, que saí no dia 15 de maio de 1966 com destino a Guarabira, e aqui fiquei exatamente, não é muito fácil, porque não tinha nenhuma pessoa conhecida que você pudesse de imediato se amparar. Mas Deus foi muito bom comigo, graças a Deus, que me fez eu aprender a necessidade de ser um empreendedor. E é por isso que eu digo a você, o importante na vida é você, o pouco que você ganha, você saber gastar. Você não pode gastar tudo, porque se você for gastar tudo que você recebe, por menor que seja o seu salário, você tem que valorizar o seu salário. Muita gente desperdiça o que recebe exatamente por não ter aprendido o valor do empreendedorismo. O empreendedorismo deve estar enquadrado em todos os requisitos do ser humano,
para que as pessoas possam valorizar cada vez mais o seu trabalho. Tudo bem, empresário, dentro desse contexto, a gente sabe que a maioria do trabalhador brasileiro recebe como base o salário mínimo, né? E a gente sabe que uma família hoje, para sobreviver de um salário mínimo, é praticamente que impossível. Eu gostaria que o senhor aconselhasse como é que uma família, vamos aqui formalizar a família com 4 pessoas, sobrevive do salário mínimo. Tenta a sobrevivência através do salário básico, que é o salário mínimo. Principalmente que paga aluguel. Isso. Exatamente. É muito difícil a sobrevivência, eu diria que é quase que impossível. Mas o ser humano sempre consegue jeito para tudo. Eu sempre sou um defensor, e quando eu converso com um político, um deputado federal, com um senador, quando eu tenho oportunidade, eu digo a eles: porque não levam uma proposta ao excelentíssimo senhor presidente da República para que estenda essas colaboração que é dada às pessoas que não têm emprego nenhum, porque não estende a quem tem um salário mínimo, não aquele valor, mas um valor menor, que pudesse pelo menos concluir uma cesta básica. Toda pessoa que ganha um salário mínimo, ele não tem condição de sobreviver com um salário mínimo. E se o governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal, sei lá, o governo municipal, encontrasse uma fórmula de contribuir com as pessoas mensalmente, com uma certa contribuição para melhorar a sua situação, para viver melhor, eu acho que cada vez mais era um estímulo melhor ao trabalho. Claro que isso depende de leis, depende de muita coisa, não é tão fácil conseguir recurso para atingir essa situação. Então, por isso eu digo, é muito difícil realmente sobreviver. Mas mesmo assim, o meu conselho ainda vai para aquelas pessoas que às vezes estão na economia informal, que trabalha com uma barraquinha de cachorro-quente, ou que vende um sorvete, ou que vende até água na esquina. Alguma coisa que faz. Procure nunca gastar tudo que ganha, porque senão você não vai crescer. Você tem que saber empreender, administrar o recurso pequeno que seja, tem que administrar exatamente para poder incentivar ao crescimento. Se você não tiver um alvo aonde você quer chegar, você não vai para lugar nenhum. Então é preciso você ter essa esperança de que eu vou conseguir isso, eu vou fazer aquilo, exatamente baseado no seu trabalho, no seu esforço, porque não há outra solução a não ser trabalhar e prosperar com muita responsabilidade, administrando aquilo que você recebe. E aí o empresário, a gente sabe que através de muito trabalho, empreendimentos, conseguiu construir um patrimônio hoje, né, em vários setores. Mas na base, o senhor poderia afirmar que foi a partir da economia que o seu sucesso se... Exatamente. Primeiro é você ter um objetivo. Qual é o objetivo que você pode criar? Você cria um objetivo que eu vou botar uma loja para mim. Eu vou chegar lá. Então você tem que lutar com todos os seus esforços para atingir o seu objetivo. E naquele objetivo você vai aprender a economizar. Porque às vezes, Dani, a gente gasta com aquilo que não é necessário. Por exemplo, eu dou o exemplo às pessoas que, quando saem de casa para ir fazer as suas compras na feira ou no supermercado, levam a lista de compra. Porque você corre o risco de comprar o que não precisa e ficar faltando aquilo que é necessário. Aquilo é que faz a pessoa ir se endividando aos poucos e gastando suas economias. Um outro fato, nunca guarde dinheiro em casa, porque parece uma coisa fora do comum. Guardar dinheiro em casa, primeiro, o risco de roubo, de alguma coisa, mas segundo, é porque aparece tanta necessidade que o dinheiro desaparece das suas mãos, não é da mão dos outros, desaparece das suas mãos. Então guarde dinheiro num banco, e nunca, por menor que seja, abra uma caderneta de poupança em qualquer lugar, e em qualquer banco, e guarde suas economias, por menor que seja, num banco. Porque se você deixar em casa, debaixo do colchão, de vez em quando você vai lá e tira um pouco. De vez em quando você vai lá e tira um pouco, por necessidade. Tem outras coisas também, é que você tem um inimigo muito forte, que se chama cartão de crédito. Você ter um cartão de crédito, ela é uma tentação, porque você compra aquilo que não precisa, com o dinheiro que você não tem, e aí você vai se endividando sem notar que você está se endividando. Tem outro fato principal: quando você recebe um pagamento, seja seu salário ou seja um pagamento que você tinha a receber, nunca vá às compras no dia que você recebe o pagamento, porque você se sente mais forte e aí você compra mais
E aí você gasta mais. Tem uma outra coisa também que atrapalha muito a vida de uma dona de casa ou de um dono de casa, é as promoções. Você tem que ter muito cuidado com promoção. Ah, tá barato, eu vou levar. É isso que prejudica. Você compra aquela coisa pensando que realmente tá barato e na verdade você não precisa daquela coisa. Conheci uma senhora que ela comprou uma bota de neve, de frio, de alto frio. Mas porque estava barato, mas ela nunca vai usar, porque não precisa. Só se for para Gramado, né? Só se for para Gramado, às vezes por época também. Por aqui é difícil, né? Aí você tem que ter muito cuidado. Uma outra coisa é você emprestar, ter um cartão de crédito e emprestar um amigo ou um amigo. Com certeza você vai arranjar um inimigo logo de cara e você vai ficar prejudicado. Então são coisas que a gente pode aconselhar para as pessoas terem exatamente o consenso da responsabilidade daquilo que você tem. Aquilo que você tem é seu. Hoje existe um modismo muito grande que é os filhos, por exemplo, ele quer uma camisa de marca, ele quer um tênis de marca, ele quer um celular, mas às vezes o pai não pode comprar, a mãe não pode comprar e cria aquele mal-estar. É preciso saber educar os filhos dentro dos limites da sua responsabilidade. Eu conheci uma pessoa que veio um dia perguntar a mim se podia fazer, o que é que eu achava. Porque um filho estava completando 5 anos e ele queria fazer um aniversário para a família e para os amigos. Mas para isso estava fazendo um empréstimo no banco. Eu disse, não faça isso. Tirar um empréstimo para fazer uma festa, pelo amor de Deus, isso é um risco muito grande. Você vai se endividar o resto do ano, você vai passar meses e meses endividado, pagando uma conta do qual você gastou em 2 horas e muita gente foi e não ficou satisfeito com a recepção que recebeu. Por isso, não aconselho ninguém a fazer tal coisa. É preciso ter muita responsabilidade com aquilo que você tem, para você não se prejudicar cada vez mais. É pouco que você ganha? Mas se você souber como fazer, talvez você consiga sobreviver, porque viver com um salário mínimo basicamente é impossível, mas você tem que sobreviver com o salário mínimo, que é o que se tem no momento. E graças a Deus, aqueles que encontram esse salário mínimo. Uma outra coisa são as bolsas, né? Essas bolsas, elas são muito volúveis. Parece que de imediato é uma ajuda muito importante, e é para quem não tem um trabalho, para quem não tem uma renda, mas com a bolsa vem uma coisa chamada comodismo, você se acomoda, e aí não vai buscar outro empreendimento, não vai buscar outra alternativa e fica subordinado ao resto da vida a ficar recebendo exclusivamente aquele limite que o governo lhe dá. Porque o governo devia dar à pessoa que fica desempregado, acaba de receber o salário de desemprego, aí poderia se dar uma bolsa por um tempo. Eu vou te dar uma bolsa por mais 3 meses, até você conseguir uma alternativa, porque senão você vai viciar a pessoa a ficar limitado com aquele valor que recebe. Não sou contra, eu sou a favor que esses valores sejam estendidos às pessoas que estão desempregadas e que são volúveis a receber um salário mínimo. Qualquer ajuda é importante, a gente sabe disso. Porque tem gente que recebe o salário mínimo, tem filhos pequenos, leite é caro, tudo é muito caro. E como é que vai viver? E não tem outra saída. Então, quem está no mercado informal tem que ter muita responsabilidade também de não ficar apenas naquele mercado informal. Vá a uma determinada repartição. Aqui em Guarabira, pode procurar a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, que você consegue fazer o seu MEI, o microempreendedor individual, e aí você tem direito à previdência social, você tem direito, do jeito que você tem a sua carteira assinada hoje, você tendo um MEI, pagando as suas obrigações, você vai exatamente ter o mesmo direito tributário que tem um funcionário no funcionário de carteira assinada, né? Então isso é importante que as pessoas tomem conhecimento disso. Conheço muitas pessoas aqui que têm até barracas, vendendo capinha de celular, vendendo isso, e não tem MEI. Então, quer dizer, é um desperdício muito grande, sem contar que no futuro conta para a sua aposentadoria. Então, são isso que as pessoas têm que ter uma responsabilidade nesse sentido.
Empresário, o senhor já falou a respeito aí do início, quando o senhor chegou aqui em Guarabira, né, que começou, portanto, a trabalhar e hoje é um empresário muito bem sucedido. Naquela época não tinha o apoio, digamos assim, que se tem hoje para você começar um negócio, como o Sistema S, Sebrae, Senac, Senai, enfim. Como é que o senhor buscou, portanto, parceria, ajuda naquele tempo, na década de 60, para construir, para começar, para iniciar, portanto, um negócio? Eu diria que naquela época, Genilson, as coisas eram tudo mais lenta, tudo mais lenta. Para você fazer uma comunicação, por exemplo, com Recife, você ficava 2 horas numa cabine de telefone, aguardando que a ligação fosse concluída. Então tudo era lento, tudo era mais difícil. Hoje as coisas são muito fáceis. Você está em casa, essa semana eu comprei meias para usar pela internet. Quer dizer, a facilidade está muito rápida. Então, para um comerciante se levantar hoje do zero, é muito difícil, porque as facilidades estão muito na frente dele. Naquele tempo não era assim. Eu comecei aqui em Guarabira trabalhando numa lojinha que vendia joias, bijuteria, e eu consertava relógio. E eu não me acomodava só em ficar durante a semana naquela loja. No domingo eu ia para as feiras consertar relógio nas feiras, por minha conta. Na segunda-feira eu ia para Belém. Quando não ia para Belém, ia para Nova Cruz, também fazer esse trabalho lá. E ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa, porque tudo que você vai fazer paralelamente, você consegue ganhar alguma coisa. Mas naquele tempo não tinha esse negócio de Senai, Sebrae, eu ainda consegui, anos depois, já que eu era empresário aqui, já tinha a indústria de confecções, eu consegui trazer para aqui hoje Sebrae, naquela época era o NAI, entendeu? E eu consegui trazer para cá. Então a gente começou a fazer alguns treinamentos e ajudou muito a Guarabira, ajudou muito essa região. Mas naquela época não tinha nada, tudo era na base de eu tenho que ir, sou eu que vou fazer, não tinha olhar para ninguém para fazer, sou eu que vou fazer. Crédito em banco, era muito difícil você conseguir um crédito em banco, principalmente para uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, um padrão econômico de certa relevância que possa dar como garantia. Hoje você tem uma casa, chega no banco, eu não aconselho que faça isso, mas você tem uma necessidade empresarial, você tem uma casa, aí você vai lá, entrega ao banco a escritura com o vínculo ao banco e você tira uma certa quantia, 70% do valor da casa você consegue. Aí você vai trabalhar para pagar. Agora, naquela época era muito difícil, você tinha que conseguir avalista. Quem era que queria avalizar, Genilson, para uma pessoa que estava começando? Muito difícil. Aqui em Guarabira eu ainda tive algumas pessoas que me ajudaram bastante com relação a aval. Um é o senhor Antônio Oliveira de Melo, na época era um grande empresário aqui, hoje aposentado, ele é pai do doutor Beto Oliveira, entendeu? Uma pessoa de grande responsabilidade, meu amigo, mas ele me avalizava por amizade. Mas ele sabia que as minhas condições de resgatar aquele empréstimo era muito precária. Mas Deus sempre me ajudou e sempre me fez com que eu pudesse resgatar os compromissos. Tive outra ajuda também, foi do saudoso Adonias da Costa Fernandes. Me ajudava muito com aval. Nunca negou um aval para mim. E hoje Gilmano é fornecedor nosso, eu tenho muita consideração à família toda, graças a Deus por essas ajudas que eu recebi no começo. Mas é difícil, a situação não é muito fácil, não foi muito fácil não. Jogar pedra, muita gente joga pedra. Eu aconselho muito meus amigos, olha, tá no comércio, tá, tua loja vai bem, vai. Eu vou fazer uma casa, faça não, alugue uma casa. Mas o aluguel é caro, é melhor, mas não tire o capital da empresa, sangou a empresa, a tendência é ela falir. Então eu não aconselho que você compre um carro financiado, também, por quê? Porque se você vai pagar as prestações, aquela prestação daquele carro, se não tiver utilidade daquele carro para ajudar o crescimento da empresa, aquela prestação daquele carro faz falta no crescimento da sua empresa, que o lucro talvez não compense ao pagamento da prestação. Tudo isso as pessoas têm que ter a motivação sobre como fazer essas coisas. É importante, é fácil, não dá para chamar um doutor para explicar isso a você, não. Se você tiver fé e tiver confiança, você vai fazer. Uma dúvida, no meio desse processo todo de economia, de crescimento aí da sua empresa, o empresário já chegou a se perder economicamente e se reergueu no meio do caminho? Sim. Olha, nós enfrentamos, Dani, alguns planos. Tivemos o primeiro plano cruzado, que houve a desvalorização da moeda.
entendeu? Aquilo ali atrapalhou muitas pessoas. Depois veio o plano Bessa e depois veio o plano Collor. Sim. O plano Collor foi um dos mais difíceis para os pequenos comerciantes. Por quê? Vamos admitir hoje, se você tinha hoje 100 mil reais depositado no banco, amanhã você só tinha direito a tirar 5 mil reais. O restante ficou preso lá. Você não perdeu, você sacou anos depois, mas interrompeu o processo de crescimento do seu negócio. Então, quer dizer, nós enfrentamos muito plano. O único plano sério que houve no Brasil foi o Plano Real. Primeiro foi o RV, feito por um cidadão chamado Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República, que eu considero, entre os presidentes que eu já acompanhei como brasileiro, eu considero um dos maiores presidentes que essa nação já teve. Primeiro porque ele tinha uma primeira-dama que era uma mulher equilibrada, a dona Ruth Cardoso. Porque infeliz do homem que não tiver uma mulher ao seu lado com equilíbrio. Porque ele foi um homem muito feliz com a dona Ruth Cardoso, de saudosa memória. Então, enfrentou-se todos esses planos. Foi difícil, foi surpreender, passar por cima disso. Não é fácil, porque você tem uma cadeia, por exemplo, no meu caso, a gente tem uma cadeia de processo. Eu vendo para Digenilson, eu vendo para Tiago, eu vendo para você e fico aguardando receber. Mas para você me pagar, é preciso que você venda e receba e possa recomprar o produto novamente. Se você não vende, você não me paga. E se você não me paga, eu também não posso lhe vender de novo. Então, com isso, o processo é interrompido. Foi o que aconteceu no Plano Collor. Muita gente quebrou, muita gente perdeu. Eu perdi dinheiro, muita gente também perdeu dinheiro. Foi o confisco que aconteceu nas poupanças. Foi um confisco tremendo que aconteceu não só na poupança, mas em todos os depósitos. Isso. Não foi só poupança, foi depósito comercial. Teve gente até que tirou a vida naquela época, que não é o correto. Tudo é superável nessa vida, mas você tem que estar preparado, com muita fé em Deus, fé no seu trabalho e muita confiança em você também. E se você tiver um companheiro ou uma companheira equilibrada do seu lado, um pegando no braço do outro, sobrevive. Se você inventar de ser empresário sem confiar no seu cônjuge, você não vai para lugar nenhum. Isso é um dos principais conselhos que eu dou. Tem gente que bota o negócio está bonito, está crescendo, aí o cara deixa logo a mulher, arranja outra. Vai dar errado. Não tem jeito, dá errado. Pode escrever. Não só dá errado no casamento, não. Dá errado no negócio também. Não tem jeito. Tem outros que falam o seguinte: vai construir uma casa, aí sangra todo o comércio. Muitas vezes toma até dinheiro emprestado no banco para construir a casa e quem vai pagar o comércio. Aí não, o comércio quebra. Então são muitas coisas que precisa ter noção daquilo que vai fazer para não fazer na hora errada com projetos que você não tem condição de cumprir. E hoje, como é que está a realidade econômica do nosso país, baseado, portanto, nos dias atuais? Eu pensava que iria se desmantelar mais rápido com a entrada de Trump nos Estados Unidos com relação a essa divergência que existe entre o governo Trump e o governo brasileiro. Mas não aconteceu. Graças a Deus, até agora não aconteceu. Não houve nenhuma barreira comercial entre Brasil, Estados Unidos e Brasil. Então, com isso, a gente nota que ainda é um equilíbrio. O dólar mantém-se num patamar tolerável, não disparou como era previsto. O dólar se mantém em um equilíbrio de 5,50, 5,60. Está suportável esse valor econômico do dólar. Nós temos hoje uma parceria, o Brasil tem uma parceria muito grande com a China, que é um dos maiores fornecedores de muitos produtos para o mundo inteiro. Ninguém tem condição de competir com o produto chinês e as pessoas muitas vezes duvidam que o produto chinês não seja um produto bom. Claro, na China tem produtos de primeira linha e tem produtos fraquíssimos para competição. Então você que escolhe, o importador que vai lá, que mantém um escritório lá, ele é quem diz o que quer. Se ele disser eu quero esse, é esse que vem. Se ele disser eu não quero o melhor, é o melhor que vem. Depende muito do comprador. Tudo na vida depende da compra. Quem está comercializando, se ele não for um bom comprador, ele não vai ter sucesso, não. O segredo de uma empresa crescer está na compra. A venda, qualquer pessoa que você contratar como vendedor, ele vai vender. Porque tem o produto, vende. Agora eu quero saber se a compra foi bem feita. Se a compra for bem feita, naturalmente ele vai ter sucesso.
Para os microempreendedores, o senhor acha importante, por exemplo, a pessoa que às vezes está meio atrapalhada ali na questão das finanças e contratar um contador para fazer essa ajuda? Olha, qualquer pessoa que entender de comercializar ou prestar serviço ou industrializar qualquer produto, ele tem que ter um contador. Até para abrir a empresa ele precisa de um contador, e um contador que seja não só um contador, como um orientador também. Eu costumo dizer que eu só fico num banco hoje, como empresário, eu só fico trabalhando com um banco se o banco, sobretudo para mim, o gerente for um orientador de negócio. Eu não vou para o banco simplesmente para ir para o banco, depositar e sacar. Não é isso que interessa para o empresário. O que interessa para o empresário é que o banco ofereça, através da sua equipe. É por isso que os bancos hoje, eu acho que você já notou, tem gerente de conta pessoa física, gerente de conta pessoa jurídica, tem gerente de negócio, tem gerente de operação tal, porque é exatamente para dar um bom suporte de atendimento a quem precisa do banco. Porque não é simplesmente o banco lhe oferecer um dinheiro, vamos dizer. Aí você pega aquele dinheiro, mas primeiro o cara que está lhe oferecendo dinheiro tem que saber para onde aquele dinheiro vai ser empregado. Será que aquele dinheiro bem empregado tem retorno? Tem. Se não for bem empregado, não terá retorno. Então, sobretudo, o banco tem que orientar também a pessoa que está adquirindo um crédito. Por outro lado, é também quando você precisa aplicar um recurso da sua empresa no banco. É preciso que o gerente esteja preparado para dizer, olha, essa carteira aqui paga mais, essa aqui é mais segura, essa aqui é melhor, essa não tem risco, essa tem risco. Tudo isso ele tem que orientar. Se não for assim, não adianta você chegar lá e cega e fazer uma aplicação financeira sem saber como é aquela carteira que você está contratando. Falar agora um pouco da Paraíba, empresário. A Paraíba hoje se constitui um dos principais estados em destaque do Nordeste. Na questão econômica, é viável, portanto, a empresa abrir negócio, investir no estado, investir na Paraíba? Isso em vários segmentos? A única coisa que pesa hoje com relação em abrir uma empresa é o fato da tributação, tanto aqui no estado, quanto fora do estado, quanto a nível federal, está muito alta. Olha, como é notado, houve uma pandemia, né, durante 2-3 anos, e houve uma queda de arrecadação do ICMS, não só no estado da Paraíba, mas em diversos estados. Mas vamos tratar aqui do estado da Paraíba. A alíquota do ICMS para o negócio comercializado aqui, os produtos comercializados, era de 18%. Como houve uma queda na arrecadação, o governo, através da Assembleia Legislativa, aprovou um projeto alterando de 18% para 20%. Aí as pessoas pensam que aumentou 2% na alíquota. Não, aumentou 11,3% na alíquota, que saiu de 18% para 20%. Se você for uma calculadora, você vai lá e vai concluir que houve uma alteração na alíquota de 11,3%. Houve um aumento muito alto. Passou a pandemia, a arrecadação voltou a um superávit satisfatório. Aí eu lhe pergunto, o governo baixou para 18%? Não. Deveria ter baixado para fortalecer a economia do estado. Não. Então, tudo isso aconteceu. Aconteceu no governo Bolsonaro, por exemplo, ele reduziu o imposto de renda de 32% para 22%. Todo mundo pagou, todo mundo se deu bem, e o Brasil ficou com um superávit muito importante, deixou o país com 55 bilhões na carteira de superávit, voltou ao patamar anterior da cobrança mais alta, e o Brasil continua com um déficit extremamente alto. Gastou o que tinha de superávit e passou a ter déficit. Quer dizer, então não está em aumentar imposto, está em movimentar a circulação de negócios. Isso é o que faz a tributação crescer e a arrecadação aumentar. Chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Conversa Séria, já agradecer a você pela sua audiência, nosso telespectador e nosso ouvinte também através dos nossos canais do grupo João Rafael de Aguiar de Comunicação. Agradecer também ao colega jornalista Digenilson Silva e também ao empresário João Rafael por mais essa conversa tão bacana hoje, falando também de economia, sobre como aí economizar. Eu agradeço a Digenilson, agradeço também a Tiago, a você, Dani, e dizer que é uma satisfação conversar com vocês todas as semanas e também com os nossos ouvintes. Claro que não dá para explicar tudo o que é preciso, precisaria de fazer uma palestra, vamos dizer, né? Mas dentro daquilo que a gente já passou, o caminho que a gente já trilhou, se a gente puder orientar um amigo
e eu ficava sempre olhando aqui para meu amigo Léo, que está investindo num negócio inicial, e parece que eu estava explicando a ele, dava a entender que eu estava explicando a ele como andar no comércio. Eu sei que ele é uma pessoa extremamente inteligente, reconheço isso, mas talvez na área empresarial ele ainda precisa adquirir pelo menos parte daquilo que eu já passei. Então eu fico muito feliz quando as pessoas me solicitam que a gente deve falar sobre como economizar, porque o economizar faz parte. Eu digo que a mulher ela é bem sucedida quando administra uma empresa ou uma área pública, porque a mulher ela já tem a economia por natureza. Uma vez a minha mulher estava sem condição de ir para a feira, e como ela, desde que eu casei, que ela faz a feira todo sábado, eu fui fazer a feira no lugar dela. Gastei o dobro que ela gasta, comprei a metade do que era necessário. Porque não tem prática. A mulher tem prática, ela sabe economizar, ela sabe comprar. E outra coisa, outra dica também que a gente deve fazer, nunca chegue para um comerciante pedindo desconto. Só em você pedir, você já mostra fraqueza. É aí que ele segura você. Você diz, vamos negociar o preço? É mais elegante e é mais forte, entendeu? Então eu agradeço a você, Dani, agradeço a você, Genilson, agradeço a Tiago e agradeço a todos os nossos companheiros que estão realmente escutando o programa e também participando através do canal do YouTube. Para mim é uma satisfação do NE1, né? Notícia. Então, para mim é uma satisfação sempre, todas as semanas, estar com esse privilégio de estar conversando com todos. Um abraço, que Deus abençoe. Muito bem, na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui mais uma vez com o podcast Conversa Séria com João Rafael. Um abraço.